O casamento, santuário ou prisão emocional? O casamento. Essa palavra carrega um peso ancestral, uma promessa que atravessa séculos, uma instituição que simboliza união, parceria e esperança. Mas será que o casamento é mesmo esse porto seguro onde podemos ancorar nossas vidas? Ou será que, para muitos homens, ele se transforma numa prisão sutil, invisível, onde a liberdade e a autenticidade são pouco a pouco corroídas? Para o homem moderno, o casamento pode ser um terreno delicado e perigoso, repleto de expectativas sociais, emocionais e culturais, que muitas vezes não dialogam com o que ele realmente sente ou deseja. Aquele espaço sagrado pode, paradoxalmente, se tornar fonte de pressão, cobranças e um lento processo de esvaziamento pessoal. Jung, com sua visão aguda sobre a psique humana e as forças invisíveis que movem nossos comportamentos, nos ajuda a olhar para essa instituição sob uma luz que muitos não querem encarar: a luz da sombra, dos arquétipos, das dinâmicas inconscientes que atuam por trás dos gestos e palavras do cotidiano. É justamente nesse contraste entre a luz e a sombra, entre o que se espera e o que se vive, que encontramos a chave para entender por que o casamento pode explorar emocionalmente o homem. E mais importante, como ele pode resgatar sua força, seu poder, sua liberdade interior, usando a sabedoria atemporal do estoicismo. Antes de mais nada, precisamos aceitar que a vida conjugal não é feita apenas de momentos felizes e promessas cumpridas. Há conflitos, há perdas, há confrontos internos que são inevitáveis. Jung nos lembra que esses desafios são reflexos de processos profundos, reflexos do que carregamos em nosso inconsciente coletivo, em nossos arquétipos pessoais. Para o homem que não quer apenas sobreviver ao casamento, mas transcender essa experiência com dignidade, autodomínio e presença verdadeira, é necessário um olhar profundo, que não se engane com aparências nem se deixe guiar por idealizações. Neste vídeo, você vai mergulhar nas sombras e nas luzes que compõem a realidade do casamento masculino. Vai compreender os padrões que prendem, as armadilhas que exploram, mas também as ferramentas que libertam e que estão ao alcance de quem deseja viver não apenas a relação, mas a si mesmo com autenticidade. Seja bem-vindo a esse caminho de reflexão e autoconhecimento. Aqui, o casamento não é uma sentença, e sim um campo de batalha para o crescimento, para a verdade, para a liberdade interior. A sombra feminina e o arquétipo da mãe no casamento. Dentro da psique humana, Jung nos ensinou que não existem apenas consciências isoladas, mas estruturas profundas que moldam nosso modo de sentir, agir e relacionar. Entre essas estruturas, os arquétipos surgem como forças invisíveis que atuam em nossos comportamentos, mesmo quando não percebemos. No casamento, um desses arquétipos que mais influencia a dinâmica entre homem e mulher é o da mãe. Esse arquétipo não se refere simplesmente à mulher que dá à luz ou cria filhos, mas a uma figura psíquica que carrega o poder da proteção, do cuidado e, ao mesmo tempo, da limitação. Quando esse arquétipo se ativa em excesso, ele cria uma relação que lembra o vínculo mãe-filho. A mulher assume um papel controlador e protetor, enquanto o homem, consciente ou inconscientemente, passa a ser cuidado, guiado e muitas vezes restringido. Essa inversão do papel natural, onde o homem deveria caminhar como protagonista de sua jornada, gera uma dependência emocional que mina a autonomia masculina. O homem começa a sentir que seu espaço de decisão, sua liberdade de ação, está sendo tomado sob a justificativa do cuidado ou preocupação. Aos poucos, ele deixa de ser um indivíduo livre para se tornar alguém sob vigilância constante, que precisa ser vigiado para não cometer erros, para não se perder. Esse padrão é mais comum do que se imagina,
E não é uma acusação à mulher, mas um chamado para que ambos possam enxergar a sombra que carregam e os papéis que inconscientemente aceitam. Jung mostrou que esses papéis são muitas vezes repetições de padrões familiares, ancestrais, que se perpetuam e limitam o crescimento de ambos. O homem, então, passa a viver em um território onde se sente menos dono de si mesmo, como se estivesse numa gaiola dourada, uma prisão emocional onde o carinho e a proteção escondem uma forma de controle. Essa é a sombra da mãe que alimenta o arquétipo da esposa dominante, que quer proteger, mas que, ao fazer isso, impede o parceiro de se tornar inteiro e autônomo. A sombra feminina, nesse sentido, não é algo a ser combatido, mas compreendido. É uma parte do inconsciente coletivo que traz consigo dores, medos e desejos legítimos. O desafio do homem é reconhecer essa sombra, não para se rebelar contra ela cegamente, mas para assumir seu próprio poder interior, sair da posição passiva e reclamar seu espaço de agente ativo em sua própria vida. Esse processo exige coragem, autoconhecimento e, acima de tudo, equilíbrio. É um convite para que o homem volte a ser protagonista, não com agressividade, mas com a firmeza serena do estoico que sabe quem é, que domina seu mundo interno e que se posiciona com respeito para si e para o outro. A partir desse entendimento, o casamento pode se transformar em um espaço onde os papéis não se confundem, onde o cuidado é mútuo e onde a autonomia de ambos é respeitada como base para uma relação saudável, verdadeira e libertadora. O complexo de inferioridade e a busca por aprovação. Dentro do relacionamento, especialmente no casamento, há um movimento sutil, quase invisível, que muitas vezes passa despercebido. O homem que se sente pressionado a provar seu valor, a ser sempre digno, a carregar o fardo da aprovação constante. Carl Jung chama isso de complexo de inferioridade, uma sensação profunda de que não se é suficiente, que sempre falta algo para ser aceito. Essa sensação não nasce do nada. Ela é alimentada por expectativas culturais, sociais e históricas que moldam o homem para ser um provedor, um protetor, alguém que precisa estar sempre à altura e nunca pode mostrar fraquezas. O inconsciente coletivo reforça esses arquétipos e o homem, mesmo sem perceber, internaliza essa pressão, buscando na aprovação da esposa, da família, da sociedade, a confirmação de que seu valor existe. Mas essa busca por aprovação é uma armadilha. Ela cria um ciclo sem fim de ansiedade e insegurança, onde o homem nunca está verdadeiramente em paz, porque está sempre correndo atrás de um ideal que parece sempre distante. Essa necessidade externa gera uma vulnerabilidade profunda que o torna manipulável e emocionalmente exaurido. É aqui que o estoicismo oferece um caminho de libertação. A verdadeira segurança, o verdadeiro valor não vem de fora, eles nascem dentro. A sabedoria estoica ensina que o que realmente importa está sob nosso controle, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossa virtude, e que buscar a aprovação externa é deixar o próprio poder nas mãos de outro. Reconhecer essa dinâmica é um ato de coragem. É olhar para dentro e enxergar que a aprovação que você busca fora é, na verdade, um convite para trabalhar a aprovação interna, a autoaceitação. Jung diria que esse é o caminho para integrar o self, para curar as feridas invisíveis que nos fazem sentir pequenos. Ao libertar-se dessa necessidade, o homem começa a agir não para agradar, mas para ser íntegro. Ele não é definido pelo olhar alheio, mas por sua própria bússola interna. E isso transforma não só ele, mas toda a relação. A presença do homem deixa de ser insegura e torna-se firme, autêntica, poderosa. Essa mudança, embora sutil, é revolucionária. É como se um peso fosse tirado dos ombros
e o ar voltasse a ser leve e puro. A paz que nasce disso é a base para relacionamentos mais honestos, respeitosos e profundos. Quando o homem domina essa parte de si, ele não só se torna menos suscetível à manipulação emocional, mas também abre espaço para que o amor verdadeiro, livre de máscaras e expectativas, floresça. O casamento como contrato psicológico e emocional. Quando pensamos no casamento, a primeira imagem que vem à mente costuma ser a de um compromisso formal, uma união celebrada diante de amigos, familiares, leis e tradições. Porém, há uma camada muito mais profunda e silenciosa nessa instituição, o contrato psicológico e emocional que se estabelece entre duas pessoas. Esse contrato, invisível e poderoso, é feito de expectativas, obrigações não ditas, necessidades e medos que, se não forem plenamente compreendidos, podem se transformar numa prisão emocional. Carl Jung nos lembra que o inconsciente coletivo carrega muitos desses padrões, modelos de relacionamento que se repetem e que, com frequência, geram desequilíbrio. Nesse contexto, o homem muitas vezes se vê preso a um conjunto de obrigações que vão muito além do que foi pactuado formalmente. Ele carrega responsabilidades emocionais que não pediu, expectativas sociais e familiares que pressionam, desejos e demandas que vão se acumulando, silenciosamente minando sua liberdade interior. Essa pressão não é apenas externa, mas muitas vezes internalizada, como uma voz que sussurra constantemente: você deve ser assim, agir assado, nunca falhar, sempre dar conta do recado. O casamento, que deveria ser um espaço de parceria e crescimento mútuo, pode virar um cárcere emocional, onde o homem se sente esgotado, preso, diminuído. É aqui que a sabedoria estoica traz luz para essa sombra. O princípio da dicotomia do controle. Entender o que está sob nosso poder e o que não está, torna-se uma ferramenta essencial. O homem estoico aprende a reconhecer até onde vão suas responsabilidades e onde começa o domínio da outra pessoa. Ele desenvolve a habilidade de estabelecer limites firmes e claros, sabendo que sua liberdade interior é o bem mais precioso que deve preservar. Estabelecer esses limites não é um ato de rebeldia ou indiferença, mas de respeito próprio e consciência madura. É dizer: eu cumpro o que posso e devo, mas não me sacrifico para manter expectativas irreais ou relações desequilibradas. Essa postura cria espaço para que a relação se transforme em algo mais leve, mais genuíno. Quando o homem entende essa dinâmica, ele começa a sair da condição de vítima das circunstâncias para assumir o protagonismo de sua vida emocional. Ele não mais se afoga nas demandas externas, não se perde em expectativas que não lhe pertencem. Em vez disso, escolhe sua postura, sua resposta, seu caminho com serenidade e firmeza. Essa consciência não torna o casamento menos comprometido, pelo contrário, torna-o mais saudável, pois permite que cada um ocupe seu lugar sem perder a si mesmo. A liberdade interna e o respeito mútuo caminham lado a lado, e essa é a base para relações que resistem ao tempo e às adversidades. A perda da identidade masculina e a crise do self. É comum dentro das expectativas sociais e culturais do casamento tradicional que o homem sinta uma pressão imensa para assumir determinados papéis e comportamentos: o provedor, o líder, o protetor. Essas máscaras, quando impostas sem diálogo interno ou escolha consciente, podem levar a uma fragmentação profunda do self, uma dissociação entre quem ele é de fato e quem ele sente que precisa ser para dar conta da relação. Carl Jung nos ajuda a entender que essa fragmentação é uma crise do self, um momento em que o homem se perde porque passa a viver para fora, para os outros, para o papel que esperam dele, e esquece de cuidar de seu próprio centro, de sua essência.
Ele se torna um personagem numa história que não escreveu, uma sombra de sua autenticidade. Essa perda de identidade não é apenas um problema individual. Ela reverbera na relação, criando ressentimento, desconexão e sofrimento silencioso. O homem pode sentir-se preso, sufocado, invisível para quem deveria conhecê-lo melhor. Mas a boa notícia é que essa crise pode ser um chamado para o despertar. O caminho de volta para si mesmo exige coragem e autoconhecimento. O estoicismo convida o homem a mergulhar nessa busca interior, a reencontrar seus valores, suas virtudes, sua essência. A filosofia ensina que a verdadeira liberdade nasce do autodomínio, de saber quem se é, independentemente das pressões externas. Quando o homem começa a se reconhecer e a se afirmar no casamento a partir do seu self autêntico, ele resgata seu protagonismo emocional e espiritual. Não como forma de dominar o outro, mas para viver uma relação equilibrada, baseada no respeito mútuo e na integridade. Essa recuperação do self é um processo contínuo e desafiador, mas também profundamente libertador. Ela devolve ao homem sua voz interior, sua clareza e a capacidade de amar sem perder a si mesmo. Como o estoicismo propõe o resgate do poder pessoal, o estoicismo não é apenas uma filosofia para meditar sobre a vida, é uma prática concreta que oferece um caminho para o homem retomar o controle de sua existência, especialmente diante dos desafios emocionais que o casamento pode impor. A chave está no autodomínio, um domínio que não se impõe com força bruta, mas que nasce da razão, da consciência e da aceitação. Carl Jung falou muito sobre as sombras internas, mas o estoicismo nos dá a luz para caminhar nelas sem nos perdermos. Ele nos ensina a diferenciar o que está sob nosso controle. Nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas escolhas, do que não está, o comportamento do outro, as circunstâncias externas, o passado que já foi vivido. Esse discernimento é libertador. Significa que o homem não precisa se afogar nas expectativas alheias ou nas pressões emocionais que o cercam. Ele pode estabelecer limites firmes, não como muros que isolam, mas como fronteiras que protegem sua integridade. Praticar a virtude, como coragem, justiça, temperança e sabedoria, torna-se a base para resistir à exploração emocional. Não é sobre controlar o outro, mas sobre controlar a si mesmo. A resposta que damos, as emoções que escolhemos alimentar, as histórias que contamos para nós mesmos. No casamento, isso se traduz em agir com clareza e propósito, mantendo o centro interno mesmo diante das tempestades. O homem estoico compreende que não é sua responsabilidade carregar o mundo nas costas, nem ser refém de desejos e expectativas irreais. Por exemplo, a dicotomia do controle, um conceito central no estoicismo, é uma ferramenta poderosa. Ela ajuda a focar no que pode ser modificado e a aceitar serenamente o que está fora do alcance. Esse equilíbrio evita desgaste emocional e fortalece a presença masculina. Assim, o casamento deixa de ser uma prisão emocional e se torna um campo onde o homem pode praticar seu autodomínio, viver com dignidade e construir relações verdadeiras, baseadas no respeito mútuo e na liberdade interior. O casamento não precisa ser exploração se o homem dominar seu mundo interno. O casamento, essa instituição tão antiga e venerada, muitas vezes se torna para o homem uma armadilha silenciosa, um labirinto onde se perde sem perceber. Mas essa não precisa ser a sua história. A verdadeira liberdade masculina no casamento nasce quando o homem aprende a dominar seu próprio mundo interno, a governar sua mente, suas emoções, suas reações. Carl Jung nos ensinou a olhar para as sombras que carregamos, para as dinâmicas inconscientes que nos aprisionam. Mas só olhar não basta. É preciso agir com consciência, coragem e sabedoria. É aí,
que o estoicismo se apresenta como um farol. Uma filosofia prática que oferece ferramentas para não se perder no jogo emocional, para não se deixar consumir por expectativas que não lhe pertencem. Quando o homem compreende que não pode controlar o outro, mas pode controlar a si mesmo, ele encontra um poder profundo e inabalável. Esse poder não é arrogância, mas serenidade, não é rigidez, mas firmeza, não é fuga, mas presença. Com esse autodomínio, ele estabelece limites claros, mantém sua identidade intacta e cultiva o respeito, tanto por si quanto pelo parceiro. A exploração emocional perde seu terreno quando o homem está ancorado em sua essência, quando ele não se submete às pressões, mas escolhe viver com dignidade e autenticidade. O casamento deixa de ser um peso, um cárcere, e se torna um espaço de crescimento, parceria e liberdade compartilhada. Então, a pergunta que fica é esta: você está pronto para assumir seu papel com coragem, para ser o mestre do seu mundo interno e, assim, transformar o casamento numa verdadeira aliança? O caminho está diante de você, firme, claro e aberto.